Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra nas redes sociais, professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre o tema as perspectivas e os desafios da educação bilíngue no Brasil. Como você viu no vídeo anterior, o que eu fiz? Eu li um texto, eu fiz exercícios, né? Já falei ali, quem sabe, algumas possíveis teses, alguns possíveis argumentos. E hoje eu vou mostrar para vocês como planejar esse texto, mostrando o quê? Mostrando repertórios, mostrando onde você encaixar a tese, onde você encaixar os argumentos, tudo isso. Agora eu vou inverter aqui a posição da câmera e mostrar como é que você vai fazer esse planejamento. Olha só. Na introdução, primeiramente você tem ali o repertório. Eu dei como ideia você falar do filme Spanglês. Para quem não sabe, Spanglês é aquele filme do Adam Sandler, que ele é um chefe de cozinha. Um dia ele vai passar uns tempos numa casa de praia com a família e contrata uma funcionária para trabalhar lá na casa. É uma funcionária oriunda de algum país da América Espanhola, não me lembro qual, que vai levar quem? Vai levar a filha dela, que acaba servindo assim como uma espécie de intérprete, né? Mostrando ali o papel da educação bilíngue e como isso é importante no dia a dia, ok? Aí, lógico que isso vai gerar uma série de conflitos, inclusive conflitos familiares na dinâmica daquela localidade, na dinâmica daquele grupo. Aí você me diz, mas isso aí não é no Brasil? Você vai fazer o seguinte, você vai mencionar o filme brevemente, aí para iniciar a sua tese você vai fazer assim, fora da ficção, vírgula, na realidade brasileira, vírgula, aí elabora a sua tese sobre a questão do ensino bilíngue no Brasil. Lembrando, né, que no vídeo anterior a gente fez um exercício sobre isso, você pode inclusive deixar sua tese nos comentários daquele vídeo anterior. Depois os argumentos, a gente já pensou em argumentos também para um tema como esse, volta lá no vídeo anterior. Aí o argumento 1 vem primeiramente a sua tese, muito provavelmente você vai falar sobre o quê? Vai falar sobre a importância da educação bilíngue, certo? Você pode, por exemplo, falar sobre o caso de algum jogador de futebol. Vou citar dois aqui. O jogador Roberto Carlos, quando foi jogar na Itália, comentou que não queria estudar italiano, que tinha ido lá só para jogar futebol. Será que realmente quando você vai para o exterior você só tem que se preocupar em trabalhar? Você não precisa se preocupar em aprender o idioma local? A mesma coisa o jogador Amaral. Ele teve dificuldades em se inserir no exterior, tanto que ele pediu para jogar em Portugal. Depois, em Portugal, ele pediu um intérprete. Não sabia que em Portugal se falava português também, ok? Depois você vai falar quais são as causas, quais são as consequências disso. Ao argumento 2, a sua tese. O argumento 2, se eu não me engano, é aquele que fala que muitas famílias estão preocupadas com os filhos aprenderem uma segunda língua para arrumar um posto de trabalho no exterior, não é isso? Aí qual a sua tese sobre isso? Qual pode ser o seu repertório? Lembra quando o Joel Santana falou em inglês naquela entrevista? Control the match from behind. Um inglês que muita gente criticou a pronúncia, as construções, mas o Joel demonstrou ali que tinha um certo conhecimento da língua, assim, e muita gente o entendeu, tá vendo? A importância aí de um outro idioma para trabalhar no exterior. A gente vê muitos jogadores brasileiros que aprenderam outras línguas. Recentemente viralizou na internet o jogador Nenê servindo de intérprete para um jogador, se eu não me engano, do Congo, que está atuando aqui no Brasil. Tá vendo? Dei aí mais um exemplo de repertório. Falar sobre Joel Santana, falar sobre o Nenê. Por que isso tudo é importante e quais são as consequências? Quais são os efeitos disso? Lembrando que você tem que falar das perspectivas e dos desafios, né? Então vamos voltar ali no argumento 1, só para comentar alguma coisa que poderia ter ficado perdido e você vai buscar se organizar. Você tem que lembrar que muitas vezes aqui no Brasil, seja no ensino público, seja no ensino particular, o currículo não ensina devidamente uma segunda língua. Muitas vezes a pessoa só vai aprender uma segunda língua onde? Fazendo cursinho, fazendo um curso de inglês, de francês, espanhol, seja lá o que for. Aí você pode comentar também, né, que a pessoa precisa disso antes de entrar no mercado de trabalho, porque entrando no mercado de trabalho, muitas vezes ela pode não conseguir uma vaga, ou quando ela consegue, às vezes acaba sendo bastante complicado, né? Conciliar o quê? O trabalho com o estudo de uma nova língua, beleza? E por último vem o quê? A questão lá da proposta de intervenção.
Inicialmente, você vai retomar a tese, você vai falar assim, portanto, aí como é que você retoma a tese inicial, a tese lá do seu parágrafo de introdução? Uma dica é escrever essa tese com outras palavras, beleza? Isso aí no primeiro período. Aí o segundo período você vai iniciar assim. Nesse sentido, você vai falar quem deve agir. Você pode falar o Ministério da Educação. Aí você tem que detalhar o que é o Ministério da Educação. Ministério da Educação, vírgula, órgão responsável pelo ensino, por fiscalizar o ensino. Eu evito falar construção completa porque eu quero que você tente escrever, certo? Se você quiser tentar e colocar aí nos comentários, pode ficar à vontade. Eu não vou te dar respostas, não vou te dar uma fórmula mágica aqui. Mas o que você precisa fazer? O que é detalhar o quem? Você deve explicar o que é esse quem. Finge que eu não sei e explica para mim, beleza? Quem deve agir? Aí, ó, depois, o que fazer e como fazer. E buscando qual cenário, buscando qual situação positiva. Porque você deu ali uma proposta de intervenção para melhorar o quadro, para melhorar esse cenário, certo? Não se esqueça disso. Então, olha só os exemplos que eu citei. No primeiro período, você poderia falar do filme Spanglês. Depois eu comentei aí de 2 jogadores de futebol que você poderia citar. Depois eu falei de um jogador de futebol e um técnico. Aí você me diz, pô, Diogo, falando só de jogador de futebol, ficou meio esquisito aí. Tá bom, então vamos fazer o seguinte, ó. No segundo parágrafo, você pode falar sobre Tolkien, lá o autor de Senhor dos Anéis, que escreveu o quê? Que escreveu uma língua, que ele inventou uma língua em suas obras. Você pode articular isso ao que? A questão do ensino de uma outra língua, certo? O ensino de outra língua, que muitas vezes é necessário para a pessoa entrar numa universidade lá no exterior, beleza? Aí, o argumento 2, vamos pensar em uma possibilidade. Você pode falar que cada vez mais no Brasil, ou mesmo no exterior, no mercado de trabalho, a gente tem a figura do quê? A gente tem a figura do imigrante, a gente tem a figura de pessoas de outros países. Então, para que a comunicação se dê de forma efetiva, ocorra de forma clara, é importante a pessoa falar mais um idioma além do seu idioma nativo, né? No nosso caso, a língua portuguesa. E por último ali, coloquei a proposta de intervenção, ok? Enfim, lembre aí dessa estrutura, olha só quantas dicas de repertório a gente teve também. E o melhor caminho para você treinar esse tema é como? É tentar escrever. E eu já coloquei aí os comentários disponíveis justamente para que você faça isso e a gente estabeleça um diálogo, certo? Então, se você ficou comigo até agora aí, escreva Ctrl the Match, mas só vale escrever da maneira mais errada ou possível, certo? Ok? Em homenagem lá ao Papai Joel Santana. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.